É importante lembrar que este espaço democrático é de 20 minutos para entrevistas e principalmente o debate de propostas para o governo do estado do Amazonas. Vamos começar a nossa entrevista. Peço ao Cristiano que coloque o cronômetro na tela. Nós estamos ao vivo quando chegamos a 12 horas e 25 minutos. Governador José Mello, candidato à reeleição pelo PROS, seja bem-vindo. Uma boa tarde para o senhor. Eu gostaria de começar essa entrevista falando de denúncias que foram veiculadas no site da revista Veja e que dão conta de uma certa crise na Secretaria de Segurança, da Secretaria de Justiça do estado do Amazonas. Como o senhor recebe essas denúncias e principalmente quais as providências que já pretende tomar? Bom, eu recebo com um misto de tranquilidade. Como governador, tenho que receber tudo isso com muita tranquilidade, mas com uma indignação muito grande, porque aquilo ali foi uma armação. Tanto é que o Carlos Omar veio a público dizer isso, muito emocionado, falando que utilizaram o trecho de balas que ele fez para fazer uma armação. Eu quero dizer que eu fico assim, muito triste de ver que alguém que foi governador por 2 vezes, que é líder de um governo, líder da presidenta Dilma, não tenha propostas a apresentar e tenha que se louvar de armações que não cabem mais. O povo do Amazonas, as famílias do Amazonas, querem que os candidatos apresentem as suas propostas para que eles possam avaliar e votar e não falar mal da vida dos outros. Fizeram isso no primeiro turno com a família do Omar, fizeram com a minha família, fizeram comigo mesmo, e eu não me arredei daquilo que eu me propus a fazer nessa campanha, que foi apresentar minhas propostas, porque eu sei que falar mal da vida alheia, assacar contra a honra das pessoas, isso não gera nada, isso não dá em nada. Mandei apurar como tinha que ser esse fato aí, e as apurações preliminares indicam uma grande armação para poder tentar influir no resultado das eleições que estão aí. Não acredito que o povo do Amazonas vá mais cair nesse conto do vigário. O meu adversário, ele usou isso em todas as campanhas. Quem não lembra dos fatos que aconteceram e que depois se verificou que não era verdadeiro, por respeito às pessoas envolvidas nesses fatos, não vou citá-las aqui, mas o povo do Amazonas todo sabe, ele sempre usou desses ardis, dessas artimanhas, que não cabe mais. As famílias do Amazonas não merecem isso. Eu tomei as minhas providências como governador, tomei as minhas providências como candidato. No meu programa de hoje já tem lá a resposta adequada para esse tipo de comportamento, provando a armação que aconteceu, né? O próprio Carlos Omar dizendo que ele foi tentado um suborno, não só com ele, quanto a esposa dele, para que dissesse que ele que está na gravação fosse eu e não o secretário de Interior e Justiça, não é? Portanto, eu só tenho a lamentar e tenho certeza que o povo do Amazonas também está lamentando muito que esta campanha tenha ido por esse caminho, não por minha culpa, por a culpa de um outro candidato. De minha parte, eu vou continuar naquilo que eu me propus fazer, que é apresentar as minhas propostas. 12h29, candidato, vamos continuar falando então de justiça e direitos humanos. Eu acredito que o senhor sabe muito bem qual é o déficit hoje enfrentado, principalmente nos presídios, nas unidades prisionais da capital e do interior. De que maneira e quais são as propostas que o senhor tem para enfrentar isso? O sistema prisional brasileiro é uma loucura, né? Todas as penitenciárias brasileiras são verdadeiras escolas do crime. Aqui no Amazonas, as nossas estão superlotadas. Estão superlotadas porque a segurança pública está cumprindo o seu papel. Se você lê os jornais todo dia, vê as notícias, você vai ver que todo dia os jornais estão lotados de prisões feitas pelo nosso sistema de segurança pública. Portanto, estão lotadas as nossas penitenciárias. Resolver isso a curto prazo? Não vejo como, porque o Estado não tem recursos para construir várias penitenciárias que necessitam. O governo federal, através do fundo específico para isso, também não tem esses recursos. Mas eu aqui no Amazonas, eu vou construir, se Deus e o povo do Amazonas assim o quiser, eu vou construir uma penitenciária agrícola para separar o joio do trigo, tirar aquele cidadão que no momento de descontrole, de desatino, tira a vida de outro cidadão e está lá na penitenciária,
tirar ele do lado do criminoso, do facínora, do traficante, que hoje estão todos juntos. Vou construir uma penitenciária agrícola no interior do estado do Amazonas, para lá ele possa trabalhar, se recuperar e voltar para a sociedade. No resto, é continuar aí com o sistema que se tem, controlando da forma que dá. Isso aí é nacional, não tem como, não vejo como o Brasil a curto ou a médio prazo resolver essa questão do sistema prisional. Candidato, me chama a atenção no seu programa de governo quando o senhor fala de gerir a saúde do interior por meio de polos. A ideia é interessante, mas fico me questionando de que maneira o senhor vai suprir esses polos com especialistas, tendo em vista de que hoje a gente enfrenta dificuldades para ter esse tipo de profissional na capital. Nós acabamos de fazer um concurso público, concurso grande, muita gente se inscreveu, e dentre essas pessoas que se inscreveram vários especialistas, né? Então, são esses especialistas que nós vamos chamar para dentro do sistema e vamos pegar 14 polos do interior do Amazonas. Em cada um deles, nós vamos colocar 5 especialistas para que as cirurgias de média complexidade, as consultas especializadas em média complexidade e os exames também especializados em média complexidade possa acontecer nesses polos. Um bom exemplo, Tefé. Tefé tem ali ao seu redor o Arini, Alvarães, Fonte Boa um pouquinho mais na frente, Maranhão e Japurá. Tefé será o polo desses municípios todos e os nossos pacientes, aqueles que precisam de uma cirurgia especializada até a média complexidade, vão lá para Tefé e lá será realizado. Importante, vou colocar em cada um desses hospitais ampliados, vou colocar aparelho de laparoscopia para que as cirurgias possam ser feitas de forma mais rápida e menos invasiva, portanto permitindo que o paciente saia do hospital no espaço mais curto de tempo. Desta forma, com toda certeza, nós vamos atacar de frente esse que é um grave problema que aí tem hoje, porque como os nossos hospitais no interior do estado não têm esta condição, os pacientes vêm todos para